Hoje eu quero apresentar pra vocês um jogo brasileiro, roguelike, totalmente o oposto do tipo de jogo que eu costumo jogar e que ainda assim eu me viciei pra caramba. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Zexis e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre Mullet Mad Jack. Pra quem nunca ouviu falar nesse jogo, Mullet Mad Jack é um boomer shooter. Talvez você conheça esse gênero, só que não por esse nome. Ele é o mesmo tipo de jogo do Doom, do Quake e outros jogos como Ultra Kill e Metal Hellsinger. Esse último, inclusive, eu tô devendo um vídeo pra Fancom, mas em breve eu trago algo aqui. Mas é claro que ser brasileiro não é o suficiente, então ele tem destaques únicos, principalmente na estética. Eu acho que já deu pra reparar nela, né? Uma vibe completamente inspirada na temática cyberpunk do original RPG de mesa de 1988, cheio de synthwave, neon e com esse traço visivelmente inspirado nas animações japonesas dos anos 90. Ou vai me dizer que o visual dessa personagem não te lembra alguma personagem dos Cavaleiros do Zodíaco? Pior que parece, né? Bom, eu pelo menos achei parecido. E quando você coloca nos dedos jogo indie, uma jogabilidade viciante, trilha sonora excelente e um visual marcante, não tem como sair um jogo ruim, né? E de fato, não tem. Mullet Mad Jack é um jogaço. A gente controla o Jack. Como o próprio jogo descreve, ele é parte mullet e parte homem. Seja lá o que isso significa. O nosso trabalho é resgatar a princesa, uma influencer com mais de 2 bilhões de seguidores que foi sequestrada pelo chefão dos robôs bilionários e que quer arrancar todo o sangue dela pra fazer umas paradas erradas aí. Pra gente conseguir resgatar a princesa, a gente tem que subir diversos andares da torre dos robôs bilionários até alcançar no chefão da área. Tudo isso enquanto nós transmitimos ao vivo a nossa jornada, destroçando cada um dos robôs que a gente encontra no caminho para a gente conseguir se manter vivo. E não é só porque os robôs atiram na gente, nem nada do tipo. É porque nesse mundo, o maior recurso vital é a constante dose de dopamina no corpo. Cada dificuldade no começo lhe dá uma quantidade ilimitada de dopamina. Então o jogo exige que você nunca pare de atirar, porque é só assim que você vai conseguir se mantendo vivo. Como ele é um roguelike, toda vez que você morrer, você vai repetir aquele andar até chegar no final dele. E aí você é recompensado com upgrades de armas, multiplicadores de dano e outros bem insanos como tiros explosivos ou só uns segundinhos a mais com pirulitos. O jogo tem uma variedade de inimigos muito boa, tendo atiradores de elite, drones, mechas, bandidos, mequetrefes e, claro, os chefes de cada torre. E aqui é onde a mecânica do jogo muda completamente para cada um dos inimigos. Ao contrário dos corredores, dos andares, onde a nossa vida era medida por um temporizador, com os chefes o sistema muda para cada um. Em um a vida vira mais tradicional, onde a gente tem uma barra de vida que vai diminuindo conforme você leva dano. Outros nós temos mais sniper e saímos atirando, e tem outros que são bem mais variados. A cada nova torre, o jogo vai introduzindo mais e mais inimigos e habilidades pra te manter sempre com o foco lá em cima e viciado no jogo tanto quanto o protagonista. E dá pra dizer que no final do jogo, vocês dois viram um só de tão viciado que vocês estão. Além do modo história, que é muito boa por sinal, o jogo também tem um modo infinito, que é basicamente uma disputa de tempo com outros jogadores. Você fica lutando andar por andar só para alcançar o melhor tempo no placar de líder mundial. E quanto ao visual e a trilha sonora, como eu falei lá no começo do vídeo, é impecável, cara. A mistura do 2D com o 3D é perfeita. Simplesmente lindo e cheio de referências da cultura pop, seja de jogos ou de anime clássico. A própria cena de abertura do jogo é uma referência claríssima a Akira. A trilha sonora com música synthwave é fantástica e parece que elas combam tão bem com o barulho das armas que te faz ficar animadaço jogando. Parece que quem tá recebendo a injeção de dopamina é você e não o protagonista. É simplesmente fantástico.
fantástico. Eu recomendo muito você dar uma chance a Mullet Mad Jack. Desde que eu joguei a demo, pra mim ele se tornou um dos fortes candidatos a jogo do ano, mesmo sendo um jogo indie. É um jogo recheado de referências da cultura pop, visuais clássicos dos animes dos anos 90, uma trilha sonora absurda, visual mais lindo ainda e principalmente uma gameplay frenética que te vicia do começo ao fim do jogo. Simplesmente perfeito. Fora que, né, é brasileiro e tá baratíssimo na Steam, então vai dar uma chance, pô. R$45, tava pelo menos R$45 no dia que eu comprei, agora deve estar 50. Ainda é muito barato, cara. Então vai dar uma chance, vai apoiar um desenvolvedor indie, ainda mais porque é brasileiro, tão em casa, né? Vai lá dar uma chance, vai. Agora curte esse vídeo e compartilha pra todos os amigos conhecerem também esse jogaço que é o Mullet Mad Jack. E me siga em todas as redes sociais que eu vou ficar louco de bom de feliz. Eu me chamo Zexis e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!